Bom dia, meus amores. A aula de hoje é de História. Abram o livro de vocês nas páginas 40 e 41. Nós vamos estar aprendendo várias coisas sobre os povos indígenas, como foi o primeiro contato dos portugueses com eles. Nós vamos ver também os costumes dos indígenas e como estão os indígenas na atualidade. Nós vamos ver que quando os portugueses chegaram aqui em 1500, e nós já estudamos isso na aula passada, os tripulantes da Esquadra de Cabral encontraram os indígenas do povo Tupi e fizeram os primeiros contatos. E esses contatos foi de forma pacífica, foi de forma amigável. Mesmo sendo de forma amigável, algumas coisas causavam espanto entre os portugueses e os indígenas, como, por exemplo, as roupas, a alimentação, o idioma e a cor da pele. Outra grande diferença entre os portugueses e os indígenas era a religião. Os indígenas acreditavam na existência de diversos deuses ligados à natureza, como, por exemplo, eles cultuavam o sol, a lua e também cultuavam os trovões. Já os portugueses, eles eram da religião católica. Então, assim, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando chegaram aqui foi realizar uma missa. Os portugueses realizaram a primeira missa aqui no Brasil no dia 26 de abril de 1500. Outra coisa também é que os indígenas chamavam o Brasil de Pindorama. As terras que chamamos de Brasil já tiveram outros nomes. Para os indígenas, o povo Tupi, por exemplo, elas eram chamadas assim, de Pindorama. Já os portugueses que aqui chegaram deram a elas o nome de Ilha de Veracruz, pois pensavam que se tratava de uma ilha. Agora nós vamos conhecer todos os nomes que o Brasil já teve. Vamos lá? Então, o primeiro nome dado foi Pindorama, como acabamos de ver, né? Os indígenas que inventaram o nome e apenas eles o utilizavam. Na descoberta do Brasil em 1500, os portugueses batizaram a nova terra de Ilha de Veracruz, pois eles achavam que se tratava de uma ilha. Se chamou Terra Nova em 1501. Outro nome foi Terra dos Papagaios, porque aqui havia muitos papagaios e araras. Em 1501. Terra de Veracruz, em 1503, Terra de Santa Cruz, em 1503, Terra de Santa Cruz do Brasil, em 1505, Terra do Brasil, em 1505 e, finalmente, Brasil.